Pronto. Tem que pela outra live lá. Did my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel, did my Lord. Vamos lá. Desculpa aí, gente. Boa noite vocês aí que estão chegando. Desculpa, vou gravar a live aqui pelo celular, que eu acho que vai ser bem melhor, bem mais edificante, para ela não ficar caindo, para não ficar caindo aí a live, tá, gente? Podem comentar aí, por favor. Só vou apagar outra live aqui do outro. Essa aqui tá ao vivo. É isso aí. Vamos lá. Então assim, deixa eu iniciar aqui. Por que eu coloquei o nome dessa live de live texto recepto? O assunto eu vou tentar focar no texto recepto. Então se vocês tiverem perguntas com relação a isso, eu vou agradecer, tá? Mas se tiverem outras perguntas também, a gente vai trabalhando. Fechou? Eu vou começar aqui porque eu vou começar dissertando aqui, para a gente não perder muito tempo. Por que é importante a gente conhecer a história do texto recepto? Depois você faz a sua pergunta de novo, tá, Ordilei, sobre qual é a melhor tradução. Eu quero trabalhar esse tema profundamente com vocês aí, tá? Com todo carinho, todo respeito, e vamos lá, ok? Eu peço perdão aí pelo desconforto, mas vamos lá. Como que eu posso começar essa live aqui de maneira rápida e direta? Primeiro vocês têm que assistir uma palestra do Wilson Paroski sobre a história do texto bíblico, sobre a transmissão, tá? Ele trabalha muito isso. Por quê? Hoje, deixa eu abaixar aqui. Hoje, no meio leigo dos adventistas, isso é uma coisa que me deixa muito triste. Luiz Lopes, um abraço. Jefferson Roberto também, um abraço. Uma coisa que me deixa muito triste no meio dos adventistas leigos, eu não estou falando dos que estudam teologia, os teologandos ou os pastores que estudaram teologia, mas uma coisa que me deixa muito triste no meio dos adventistas leigos é que eles não têm a mínima ideia, não têm a mínima ideia de como começou o estudo grego. Aí, ó, um rapaz aqui já chegou falando aqui comigo: Adolfo, faço aula de hebraico com o Thiago Santana. Como faço também aulas de grego com você? Você também dá aula? Sim, eu dou aula de grego e crítica textual, o Luiz Lopes. É fácil, mano, é só entrar em contato comigo. Meu telefone fica no meu Facebook, Adolfo Clair, ou no meu blog, Adolfo Clair Blogspot. Você me encontra lá, é facinho. O que me deixa triste, eu estou falando aqui pro pessoal da Liga, porque quem acompanha a Liga normalmente é adventista. E fica um toque aqui, né, que fica envolvido com debate, com questionamentos. Muitos adventistas, de maneira geral, eles têm um total desconhecimento, do que é a Bíblia, né? Não estou dizendo que os membros leigos de outras igrejas também não tenham, né, não estejam por fora, sabe? Não estou dizendo isso, mas eu quero enfocar aqui os adventistas. Então, os adventistas, eles têm grandes nomes da crítica textual, como Wilson Paroski, o próprio Pedro Apolinário, grandes autoridades na língua grega. Só que os leigos, eles desconhecem esse lado acadêmico adventista. Então, assim, muitos adventistas não têm a mínima noção, de maneira geral, o que é texto recepto, o que é texto crítico, o que é... Eu vou usar o termo crítico aqui, mas eu prefiro utilizar o termo eclético. Eles têm a mínima ideia, não têm a mínima ideia o que é um texto eclético. Eles não têm a mínima ideia como se deu a transmissão da Bíblia, sabe? Se você perguntar por que a Almeida atualizada se chama Almeida atualizada, por que a Almeida corrigida se chama Almeida corrigida, por que você tem a Almeida corrigida fiel, por que você tem a NVI, qual que é a diferença entre a NVI atualizada e a NTLH, entende? É complicado. Não, de fato, Jefferson Roberto, de fato, cara, essa sua pergunta, você tá zoando, mas ela é uma pergunta muito interessante que eu vou estar respondendo nessa live aqui. Eu já vou começar a responder agora. O que é texto recepto? Eu comecei a fazer um treinamento com o pessoal aqui
aqui da igreja do Ebenezer, mano, a igreja, uma das igrejas, a igreja que eu fui batizado, eu não sou mais membro lá, mas todo sábado eu vou lá fazer um treinamento lá, passar informações, coisas que eu faço dentro dentro aqui do meu canal, dentro dentro aí dentro da liga e tal, né? Deixa eu só pegar aqui o pessoal do Teólogos Gama aqui, que é o pessoal do grupo. Olá. Boa noite, gente aí do Teólogos Gama. Isso aqui é a live que eu tô fazendo ao vivo no canal da Liga Apologética. Eu tô só respondendo questões sobre texto receptos, tá? Quem puder participar, aproveita aí. Deixa eu pegar aqui também. É isso aí mesmo, só esse pessoal mesmo. E aí, Ricardo, tamo junto, cara. Ô, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você quer que eu grave um vídeo com relação ao tema que você mandou pra mim? Ou a gente deixa quieto? Porque assim, tem coisa que não vale nem a pena responder, cara, às vezes, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá. E o que acontece? Então, assim, a maior parte dos membros da igreja, eles não têm a mínima noção de Bíblia, de como a Bíblia surgiu, porque a nossa discussão, o embasamento da nossa argumentação, ela começa através da Bíblia. Então você tem que conhecer a ferramenta principal que você está utilizando, né? Você tem que utilizar a primeira ferramenta que você vai utilizar para uma discussão, para uma conversa, para um estudo, é isso aqui. Então você tem que conhecer. E aí eu quero responder aqui o que o irmão Jefferson Roberto colocou. O que é texto receptus? Às vezes as pessoas, a gente simplifica para facilitar. Eu tenho aqui, essa aqui é a Bíblia que eu levo para a igreja, tá, gente? Isso aqui é o texto receptus, tá? Essa aqui é uma edição de F.H. Scrivener. Aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, aqui, exatamente. Ó, editado por F.H. Scrivener, M.A.D.C.L. L.D.D. e publicado por Cambridge University Press em 1894 e 1922. Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Então, quem tá falando aqui com vocês não é alguém que odeia o texto receptus, isso, aquilo, não, cara. Eu particularmente até gosto. Só que eu estudo e eu sei as limitações que esse texto grego tem. Então, assim, a maior parte dos adventistas, assim, não vou mentir pra vocês, cara, nunca pegou isso aqui na mão. Eles não têm a mínima ideia que a Bíblia foi escrita nesses idiomas, sabe? Entende, ó, hebraico, né? Sabe, só de pegar, cara, eu fiz esse exercício, eu cheguei assim e falei assim pros irmãos: irmãos, quanto tempo vocês têm de igreja? 15 anos, 10 anos, 8 anos? E aí eu falei assim, eu tenho quase certeza que é a primeira vez que vocês pegam numa Bíblia na língua original, ou em grego, ou em latim, é ou não é? Eles falaram, pior que é, Adolfo. Imagine, os nossos seminários, tem um seminário aqui, o do IAP, cara, de teologia, que tem teologia agora, a menos de 50 quilômetros daqui, e você tem um membro aqui que nunca pegou numa Bíblia na língua original, cara, entendeu? Então, você cria uma disparidade muito grande. E nós temos que, eu acho que os adventistas, como leigos, não estou falando como teólogos, mas como leigos, têm que se interessar mais com isso. Como teólogos é obrigação, né? E o que acontece? A gente simplifica. Beleza, Ricardo, vamos deixar pra lá então, né, mano? Porque, mano, quando o cara tá preocupado em atacar a pessoa e não o argumento, a gente tem que deixar quieto essa pessoa, entendeu? Ou moer ela e moer ela tanto até ela desejar nunca ter falado nada, entendeu? Existem esses dois métodos, né? Mas vamos lá. Feliz sábado, Lázaro. O que acontece? Então, assim, eu vou falar aqui do texto receptus. Eu vou colocar em ordem cronológica. Imaginem vocês pegarem o escrito. Imagine aqui o Evangelho de João. Imagine aí o Evangelho de João. Volta no tempo 2000 anos, 1900 anos atrás. E imagine João escrevendo. Isso é um exercício mental. A imaginação é uma parte muito importante da mentalidade. Ok? E você imagina lá. Você imagina João escrevendo. Pode ser em português mesmo, não precisa ser em grego não.
Imagina em português, ele escrevendo lá, João escrevendo o livro de Apocalipse. Lembre-se que nesse período não tinha imprensa, não tinha gráfica, não tinha tinta, não. O negócio era um negócio bem arcaico, era copiado mão a mão. Então João vai lá, recebe a visão, escreve. E aí, olha que louco. Ele manda para outras pessoas, ele manda para o destino, e aí do destino, essa carta, o Evangelho de João, ela é copiada para ser enviada para outras regiões. E assim elas vão se copiando e sendo recopiadas. Todo mundo aqui sabe que se você copiar qualquer coisa à mão, vai ter erro. Vai ter erro. Então aí surge o problema de variantes. O que é uma variante? Isso aqui é coisa básica de crítica textual. Variante é assim. Você pega numa Bíblia, você tem lá, está escrito assim: 8 almas foram salvas. Aí você pega outra tradução bíblica que fala assim: 8 pessoas foram salvas. Isso é uma variante. Você tem uma leitura e você vai ter uma variante. Você vai ter duas variantes naquele verso. Então isso é chamado de variante. Então as variantes elas surgem, tá? Elas surgem. Depois eu já comento sobre isso aí, tá, William Pacheco? Depois eu comento sobre isso aí, cara. Foca na live aí, mano, e vamos trabalhar a questão bíblica e tradução bíblica, principalmente relacionado ao texto recepto. Então, imagine esse processo de cópia. Não era só para a Bíblia, era para qualquer livro na antiguidade. E aí vai seguindo assim, cópia, recópia, erro. Aquele evangelho escrito por João lá é mandado para Grécia, é mandado para Roma, é mandado para o Egito, é mandado para o norte de Israel, é mandado para a Síria, é mandado para a Arábia, é mandado para a Índia, é mandado para o mundo todo. Entendeu? O que acontece? Vamos lá. Vamos supor que o evangelho que eu copiei, eu errei lá 5 palavras. E esse evangelho, essa cópia, vai para o norte da Índia. O cara lá, você copiou e vai ser mandado para o Egito. E tem lá 5 erros em outro lugar. Tô aqui. Então imagine, as cópias que vão sair no norte da Índia e as cópias que vão sair no Egito, elas vão ser diferentes. Por quê? Devido às primeiras cópias que chegaram lá. Depois de um período, essas cópias elas passam a cambiar. E aí você começa a ter cópias misturadas. O cara olha, pega 2 cópias ali do Evangelho de João, olha 2 erros aqui, erros ali, o que ele acha que está errado ele corrige, então já surge um texto com 2 variantes textuais. Então imagine, essa é a complexidade da crítica textual. Você pegar um texto, eu sei que a maior parte de vocês nunca pensaram nisso, e talvez pode ser tá sendo complexo ou doído, e vai gerar perguntas, e essas perguntas eu já respondi no meu canal, tá? Então vão lá no meu canal, assistam, compartilhem, por favor, ajudem lá no crescimento do meu canal. Mas vamos focar aqui. O que acontece? Em 1455, um homem surge na história chamado Gutenberg. Gutenberg, ele cria a imprensa de tipos móveis. O que acontece? É quando os livros passam a ser da maneira que nós conhecemos, padronizados. Então, não tem mais diferença de letra, não tem mais garrancho, não tem mais apagado. O que livro ele imprime? Ele imprime a Vulgata Latina de São Jerônimo. Então imagina, o cara vai lá e faz um monte de cópia da Vulgata de São Jerônimo. Beleza? Perfeito, é isso aí, Luiz Lopes, já respondo. Deixa eu só dar continuidade aqui e a gente já começa a trabalhar. O que acontece? Em 1455 começa um novo processo de transmissão. Então até 1455 você tinha cópias, recópias, copiadas à mão. À mão. Manuscrito. O que é um manuscrito? É uma cópia copiada à mão. Ok? A partir de 1455 os livros começam a ser impressos. 455. Então a primeira Bíblia a ser publicada é a Vulgata Latina impressa. Vou até contar aqui, dar uma pausa. Teve um cara que foi lá e comprou de Gutenberg a Vulgata Latina. E um outro foi lá e comprou a Vulgata também de Gutenberg. Aí um chega pro outro e fala assim: ô mano, velho do céu, eu comprei uma Bíblia aqui baratinho, mano. Eu comprei um livro aqui baratinho. E o outro fala: eu também comprei, cara. E aí quando um coloca o livro na frente do outro, vê que os livros eram exatamente iguais. Eles falam assim: mano, isso aqui só pode ser obra do diabo, cara. 2 livros exatamente iguais aqui, a mesma letra, mesmo tamanho.
para você ver como que era a mentalidade deles na época, ok? E aí, o que acontece? Todos os livros passam impressos. A Bíblia, os códex em hebraico, os códex em grego, deixam de ser copiados e aí passam a ser impressos. Você tem os livros normais também, os livros de filosofia, história, sociologia, eles passam a ser reimpressos. Gutenberg não foi o cara que inventou a imprensa. A imprensa ela já existia na China desde o ano 1000 antes de Cristo. A imprensa ela sempre existiu. Só que o problema é que a imprensa lá na China tinha um problema, porque os chineses eles têm mais de 5.000 caracteres. A, B, C, D, E, F, G, eles têm mais de 5.000. Então imagina você imprimir um texto com mais de 5.000 caracteres. Você tem que ter 10, 20 cópias de cada caractere para você escrever um texto. Então era muito inviável. O que aconteceu? Gutenberg, quando ele desenvolve a imprensa de tipos móveis, a gente só tinha 24 letras. Então isso facilitava e facilitou a impressão. Né? A impressão, porque você tem lá, é só você ter lá 100 cópias do A, 100 cópias do B, 100 cópias do C, e ele fez de chumbo. Então isso fazia com que as letras durassem mais tempo e fossem mais padronizadas. Isso revolucionou a maneira de enxergar a cultura no Brasil, né? No Ocidente, no mundo todo. Então uma das grandes revoluções culturais foi a criação da imprensa de tipos móveis. As 3 grandes criações da humanidade é a roda, o fogo, a roda e a imprensa de tipos móveis. Nem o computador foi tão alterador de águas quanto a imprensa. Devido à importância. O que acontece? A partir daí os livros passam a ser impressos. Em 1516 surge um homem chamado Erasmo de Roterdã. E o Erasmo de Roterdã ele é o primeiro homem a imprimir o texto grego e publicar. Em 1514 você tinha um cara chamado Cardel Ximenes. Cardel Ximenes imprime o texto grego, mas o texto grego dele só passa a ser circulado em 1522. Erasmo de Roterdã começa a trabalhar no texto dele em 1515 e ele já publica em 1516, que chama-se Novo Instrumento. Era um texto grego, tinha numa página o texto grego e na outra página o texto em latim, uma tradução feita pelo próprio Erasmo. E aí essa passa a ser o texto mais utilizado por todo mundo, né? Todos os acadêmicos começam a utilizar o texto grego dele e tal. A partir daí, os outros impressores vão pegando a edição do Cardel Ximenes e a edição do Erasmo de Roterdã e vão reimprimindo ela com poucas alterações ao longo do século. Aí você vai ter Ximenes, Erasmo, Simão Colineu, Roberto Stefano, Theodor Beza, os irmãos Eusebius. Eles são chamados de texto grego, eram textos gregos. O que acontece? Os irmãos Eusebius, em 1624, eles colocam na introdução do texto grego deles, textum arbum receptum, o texto que agora é recebido por todos, ou conhecido como texto recebido. E aí em 1624 é que o texto grego ali passa a ser chamado texto receptus. E aí você tem um conjunto de textos gregos, Ximenes publicou uma edição, Erasmo de Roterdã publicou 4, Roberto Stefano publicou 4, Simão Colineu publicou 1, Theodor Beza publica 8, irmãos Eusebius publicam pelo menos 2. Olha quantos textos gregos você tinha e todos eles passam a ser chamados de receptos. Porém, entre eles você tinha essas variações de leitura. Está compreendendo a complexidade? Só que hoje, quando você vai falar de texto receptus, o cara fala assim, é esse aqui o texto receptus. Não. O texto receptus, propriamente dito, é aquele texto lá dos irmãos Eusebius. Ok? Então, basicamente é isso aí. Então, isso passa a ser chamado de texto receptus. Por exemplo, a edição usada pela Sociedade Bíblica Trinitariana é a edição de F.H. Scrivener, publicada em 1894. Não é nem o texto de Erasmo, não é nem o texto do Cardel Ximenes, não é nem o texto dos Eusebius. É um texto feito texto crítico textualmente por um cara chamado F.H. Scrivener, um dos grandes críticos textuais aí do século XIX. Então, assim,
Os caras que defendem o texto receptus idolatricamente, e alguns até dentro da igreja adventista, desconhecem essa história toda do texto receptus, e eles acham que o texto receptus é um texto único. Mas não, entre o texto receptus, entre essas edições que passam a ser conhecidas e chamadas de texto receptus, elas têm variação entre elas, variações. Só que para eles não, o que importa é o texto receptus. Mas qual? O de Erasmo. Erasmo mesmo corrigiu a edição dele 4 vezes. 3 vezes, né? Ele publicou a primeira e corrigiu ela 3 vezes. Theodor Beza publicou 8 edições, sempre corrigindo e alterando alguma coisa. E aí? Como é que é? Como é que faz? Então, qual dessa? É a primeira edição do Erasmo ou é a quarta? É a primeira do Beza ou é a 8ª? É a primeira do Stefano ou é a terceira? Entendeu? Então, quem defende o texto receptus, ele não tem essas noções. Não, mas o texto ali é intacto, é a mesma coisinha ali. Não é 100% não. Tem troquinhas de letras. O texto foi editado por alguém. Alguém que come arroz e feijão igual eu e você. Mas não, porque é o texto receptus. Porque alguém chamou de texto receptus, agora é o texto estabelecido por Deus. Não, eu não estou criticando o texto receptus. Eu estou contextualizando para vocês aqui o que é o texto receptus propriamente dito. O que é? E não tem conversa. Se o cara quer discordar disso, ele vai ter que discordar da história. Não é porque eu estou falando aqui, é porque a história traz isso. Eu estou falando aqui, narrando para vocês fatos concretos da história do texto bíblico. O que acontece? Vamos lá. Vamos voltar lá para o Erasmo de Roterdã de novo. Voltemos para o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele viveu numa época em que a igreja nem existia protestantismo. 1516 não existia protestantismo. 1514 não tinha protestantismo. O que acontece? A humanidade ali europeia estava saindo da Idade Média, que era um período que você tinha um controle mais voltado para a igreja católica, coisa assim. Quando surge a reforma protestante ali, em 1517, com Lutero tendo seu auge, sua força, e Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, qual que era o único texto grego disponível para ele? Fácil, vendido e comercializado. Lembra lá? Erasmo de Roterdã. Aí, você começa a ter traduções em francês, a partir do texto grego e hebraico. Qual era o texto disponível na época? O texto de Erasmo. Você tem versões saindo para o italiano, versões saindo para o inglês. Qual que era o texto disponível? Era porque era o que Deus estabeleceu? Não, era o que tinha na época. Eu ainda vou voltar no texto receptus aqui, fiquem tranquilos. Eu só quero falar do texto receptus nessa live aqui praticamente. E eu posso falar pelo menos umas 4 horas tranquilamente. É que a bateria do meu celular não vai aguentar, então eu sei quanto tempo dura a bateria, que é 1h30, e aí a gente vai dissertar um negócio aqui. Ok? E daqui a pouco eu já começo a responder algumas coisas. Só tenho que contextualizar vocês aqui nessa conversa, tá? Tem 18 pessoas assistindo e depois vai ter muito mais pessoas assistindo essa live futuramente. E espero que estejam anotando. Então era o único texto grego disponível. Por quê? Porque foi o primeiro texto impresso. Ok? Então é natural que todas as traduções deste período elas sejam basadas apenas nesse texto grego, nesse tipo de texto grego. No chamado texto receptus. Eu respeito. Grandes bíblias vieram. Desculpa aí. Do texto receptus vieram grandes bíblias, mano. A Bíblia de Lutero, King James, Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia de Cassidoro Reina, né? Que aí você tem Cassidoro Reina e você tem não sei quem Valera. Então aí surge a Bíblia Reina Valera em espanhol. E aí você vai tendo várias versões bíblicas saindo do chamado texto receptus, do conhecido, depois de 1624, texto receptus. É natural. A King James, ela usou o texto de Stefanos e ela utilizou também o texto de Beza como sua base. Por quê? Porque foram mais de 70 teólogos. A King James foram mais de 70 teólogos que traduziram King James. Entre eles, teólogos propriamente protestantes, teólogos episcopais
e você tinha, eu acho que até católico no meio da tradução da King James. Boa parte do trabalho da King James também foi uma revisão do trabalho de William Tyndale em 1522. A King James é de 1611. William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês em 1522, corrigiu numa segunda edição, perdeu a cabeça por causa disso. Então você tem, em cima do texto Receptus, uma forte tradição de tradução. São boas Bíblias, Bíblias lendárias e tal. Ok? Então você tem esse período. O que acontece? Depois de 1707, surge um nome que me fugiu agora aqui. Me surgiu o nome, John Mill. John Mill, o que ele faz? Ele pega o texto Receptus, aquilo que era chamado texto Receptus, e ele vai em busca de manuscrito, porque ele já está em 1707, a Reforma Protestante começou em 1505. Você teve... ali começa o início da catalogação de manuscrito. Então, por exemplo, enquanto que Erasmo utilizou 6 manuscritos gregos e uma Vulgata Latina para formatar o texto grego dele, o Cardeal Ximenes usou lá 5 ou 6 manuscritos também para formatar o texto grego deles. Você tem John Mill em 1707 utilizando e anotando na nota de rodapé da Bíblia dele, do texto grego que ele utiliza, que é o texto Receptus, mais de 100 manuscritos e versões antigas. Então o primeiro grande aparato crítico, a primeira Bíblia que começa a catalogar, o primeiro teólogo, o primeiro crítico textual que começa a catalogar os manuscritos é ali o John Mill ali, e a partir dele você tem um grande interesse na pesquisa dos manuscritos, porque na época de Erasmo não tinha esse suporte, Stefanos não tinha esse suporte, entende? Estamos falando assim de fazer o que dá dentro do seu tempo. Erasmo foi um grande cara, Ximenes também, respeito demais eles, mas dentro do tempo deles, porque depois, com a calmaria, com a tranquilidade, o pessoal começou a catalogar manuscrito, começou a descobrir, começaram a vasculhar biblioteca, começaram a fazer viagem, e aí você começa a ter a descoberta de outros manuscritos, começa-se a descoberta de teorias. Que teoria Erasmo usou para fundar lá, para fazer o texto grego dele? Nenhuma. Ele tinha 6 manuscritos na mão dele, 5, 6 manuscritos gregos, nenhum deles chegava até Apocalipse 22, ele só tinha a Vulgata Latina, ele retraduziu a Vulgata Latina para o grego. E aí o texto Receptus, ele passa a ter leituras que só ele tem. Por quê? Porque não é porque é embasado em algum manuscrito grego, é porque são embasadas na tradução da Vulgata Latina. Entende? Então era o que ele tinha, eu não condeno ele. Se eu na situação dele eu faria a mesma coisa. Porque não era fácil. Você achava que você batia na porta do convento lá e tirava um manuscrito grego do padre, mano? Não era fácil. Então, esse é o período, né? Esse período que ele viveu, essas foram as dificuldades do que o texto grego surge, que o protestantismo começa enfrentando, não com Erasmo, mas com a transmissão do texto grego, do texto bíblico. Era isso. E aí John Mill, ele chama a atenção, né? Ele pega lá 100 manuscritos gregos, cataloga eles, coloca em nota de rodapé, que passa a ser chamado de aparato crítico. Os críticos textuais posteriores a ele começam a desenvolver teorias. Opa, pera aí. Voltem lá no início da live. Vamos lá. E aí, Otsubo, boa noite. Volta no início da live, o que eu falei? Imagine João escrevendo o Apocalipse. Eles começam a desenvolver teorias de como foi transmitido. E aí você começa a ter o desenvolvimento de teoria de igreja. Você tem o início da teoria, você tem começos de início de teorias que vão trabalhar esse questionamento. João escreveu aonde? Ele estava aonde? Por quê? Como é que se deu a transmissão do livro do Apocalipse? Quantas variantes tem no livro do Apocalipse, no evangelho dele? E aí começa-se esse período que aí é chamado de período pré-crítico, né? A segunda fase da crítica textual, até culminar em Westcott and Hort. Mas no meio disso você teve vários críticos textuais, né? Tem tem alguns bem famosos, cara. Deixa eu lembrar aqui. O cara que traduziu Gesenius, me fugiu o nome dele, mas eu tenho o dicionário dele ali. E aí culmina em Westcott and Hort. O Westcott and Hort, na época deles não tinha papiro catalogado.
Mas já na época deles, eles já tinham descoberto Sinaítico, Vaticano, Beza, Efraimita, entende? Você teve os grandes críticos textuais que foram fazendo o trabalho de catalogação de manuscrito. Um dos maiores críticos textuais da história da crítica textual é Constantino von Tischendorf. Só para vocês terem noção, o cara fez uma Vulgata, o cara fez uma Septuaginta de 10 volumes, 1000 páginas cada uma. O cara era pouca coisa? Não, o cara era um grande pesquisador. Eu vou pegar aqui para vocês, o Novo Testamento grego do Tischendorf. Isso aqui é o Novo Testamento grego, quinta edição revisada, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aqui é a minha Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Tá? Isso aqui é um Novo Testamento grego. Isso daqui é a edite oitava crítica maior de Constantino von Tischendorf. Tá entendendo? Esse cara aqui que eu tô mencionando, Constantino von Tischendorf, esse cara aqui que eu menciono, o nome dele, o cara era muito bruto. Ele pegou e ele foi lá e escreveu letra por letra de um manuscrito chamado Codex Efraimita. Ele foi lá, foi isso que tornou ele famoso. Aí ele conseguiu juntar dinheiro, ele começou a fazer viagem, catalogar. Ele catalogou um monte de manuscrito grego, descobriu um códex chamado Códex Sinaítico. Muita gente fala que o Códex Sinaítico foi achado na lata de lixo. Errado. A primeira vez que Tischendorf chega no mosteiro de Santa Catarina, olha que louco, ele chega, tava os monges lá metendo fogo nos papiros. Eu falei, já que vocês vão jogar fora, dá pra mim. Quando ele bate o olho, ele falou, pera aí, mano, isso aqui é manuscrito antigo. E aí, como ele se interessou, os caras já parou de queimar. E os caras falaram assim, olha, a gente já queimou umas 2 cestas disso daí. E aí ele fica louco, mano, começa a pesquisar ali dentro do mosteiro. Aí ele vai embora, com alguns papiros e tal. Quando ele volta, pela segunda vez, alguns anos mais tarde, ele leva de presente com o cara uma Septuaginta e um Novo Testamento grego pro dono do mosteiro. O dono do mosteiro olha e fala, pô, mano, legal, cara, gostei desse seu Novo Testamento grego aqui. Eu tenho um lá em cima também, eu tenho um lá em cima na minha escrivaninha. Aí o Dorf falou, mano, bora ver então. Chegou lá, ele bateu o olho e falou, pô, mano, isso aqui é um manuscrito aqui que possivelmente é do 4º, 5º século. Pelo tamanho das letras, o modelo, o tipo de papel feito. Aí ele falou assim, mano, posso levar isso aqui embora? Aí o cara falou, não. Aí ele conseguiu, Tischendorf foi lá na Rússia, conversou com o czar, fez o czar comprar o códex. Esse códex ficou na Rússia até 1917. Quando a Rússia se torna comunista, os comunistas vendem para a faculdade de Cambridge ou Oxford, alguma coisa assim. Tá lá junto com o Códex Alexandrino. Os comunistas venderam o códex porque eles precisavam de dinheiro, né? E tudo bem. E aí tá lá na Inglaterra. E aí o Dorf, ele vai lá, edita, publica, cataloga, ele publica, edita a oitava crítica maior dele. E isso aí. E aí surge o Westcott and Hort. O que o Westcott and Hort faz? Na época em que ele surge, em 1882, 100 e poucos anos depois do 1000, você já tinha muito mais manuscrito catalogado, você já tinha muito mais manuscritos antigos descobertos, você já tinha teorias rodando no meio da Europa, né? O que eles fazem? Eles juntam tudo e começam a desenvolver a teoria deles. Então o que eles falam? Pera aí, se uma cópia ela sempre vai tendo aumentado os erros diante das outras cópias, então a gente tem que ir nas cópias mais antigas. Então o que eles fazem? Qual que eram os manuscritos mais antigos na época deles? Sinaítico, Vaticano. Aí você tem o Alexandrino, século V, Sinaítico e Vaticano, século V, século IV. Alexandrino, Efraimita e Beza, século V. E aí, o Washingtoniano, século IV. Eles pegam esses manuscritos mais antigos e aí eles começam a formatar o texto grego deles com um princípio textual. Aí eles têm uma teoria e essa teoria norteia a reconstrução textual. Eu tenho o texto Westcott and Hort aqui. É aquele deitadinho ali bege.
Ele é bem antigo já. Então, aí eles publicam esse texto em 1882, ok? E aí, você tem um texto grego com uma teoria, uma linha de teoria ali, tipo assim, bem bolada, porque é fácil criticar o Westcott and Hort, é difícil você quebrar os argumentos dele na época em que ele surge. Não estou dizendo que não foram, você tem outros nomes que refutaram ele, o Westcott and Hort na época, né? Você tem John Burgon, F.H. Scrivener, Edward Miller, que discordaram dele, normal, isso é natural dentro do mundo acadêmico. Mas o que acontece? A teoria dos caras era tão bem fundamentada que os outros acadêmicos passam a comprar, entende? E aí o que acontece com o texto Receptus? Aquele texto que surgiu numa época em que não tinha catalogação de manuscrito, aqueles textos que foram apenas sendo reimpressos com o erro da Vulgata Latina, o que acontece com eles? Passa a ser esquecido. Aí em 1904, a Sociedade Bíblica Estrangeira deixa de usar o texto Receptus e passa a utilizar o texto de Nestlé Aland, terceira edição. E a partir desde então eles só utilizam um texto chamado texto eclético. Nestlé Aland é chamado a partir da edição 26. Mas na época era Erwin Nestlé, o Nestlé pai. Nestlé pai pegou o texto do Westcott and Hort, pegou o texto do Dorff, pegou o texto de não sei mais quem, juntou tudo, simplificou o aparato crítico e virou esse daqui, ó. Esse aqui é o texto do Westcott and Hort. Deixa eu colocar aqui, ó. Brock Foss and Westcott and Hort, The New Testament, original grego, tá? Ok? Aí, o que acontece? Você tinha um monte de edição acadêmica. Você tinha o Tischendorf na época dele, 1900 e pouquinho. Você tinha isso aqui, que é o Dorff. Você tinha o Westcott and Hort em 2 volumes. Você tinha mais outros textos gregos sendo reimpressos e impressos em não sei o que. O que eles fazem? Aí surge um cara chamado Nestlé. Nestlé pai pega todos esses novos testamentos gregos e simplifica o aparato crítico. E aí o que era um aparato enorme vira isso daqui, ó. Isso aqui é o texto grego. Isso aqui é o Nestlé Aland edição 28, ok? Então e aí as traduções bíblicas da Sociedade Bíblica Estrangeira passam a ser a partir desse texto aqui, ok? No meio dessas discussões, e aí eu vou voltar um pouquinho na idade, em 1831, devido às novas teorias de crítica textual, novos textos gregos sendo impressos e por aí vai, surge um racha na Sociedade Bíblica Estrangeira, e dela sai a Sociedade Bíblica Estrangeira e surge a Sociedade Bíblica Trinitariana. Surge a Sociedade Bíblica Trinitariana. A Sociedade Bíblica Trinitariana, ela continua defendendo o texto Receptus como o texto inspirado. Deixa eu pegar aqui o texto Receptus. Pô, mano, tá difícil. Já era, mano. Tem tanto texto grego aqui. Ah, achei. Ela continua trabalhando em cima do texto Receptus e trabalhando nas traduções da Reforma Protestante. Aquelas que surgiram com Lutero, King James, Reina Valéria e por aí vai. Esse é o texto Receptus. Continuam baseados no texto Receptus. Já a Sociedade Bíblica Estrangeira, ela cresce pelo mundo, se divide, e aí surge a Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica Escocesa, e elas hoje são chamadas de Sociedades Bíblicas Unidas, UBS, Sociedade Bíblicas Unidas, ou United Bible Society, Sociedades Bíblicas Unidas. Então você tem esse conjunto da qual a Sociedade Bíblica do Brasil faz parte. E até então chegamos ao dia de hoje. Então hoje você tem o Nestlé Aland 28, já passou por 28 edições. Erwin Nestlé morreu, veio Nestlé filho, né? Nestlé pai morre, Nestlé filho continua o trabalho, até a edição 23 sozinho. Aí depois vem Nestlé, começa a ajudar o Nestlé filho, vem Aland, Kurt Aland, passa a ajudar o Nestlé filho se aposenta. Aland continua cuidando do Nestlé e aí passa a se chamar Nestlé Aland na edição 25. Eu tenho a edição 26, 27 e 28. Tá? Eu tenho 3 edições, eu quero ter as 28, tá? Mas preciso de dinheiro, juntar dinheiro para ter tudo isso aí para fazer um trabalho de crítica textual da hora. Quem quiser um curso de crítica textual pode entrar em contato comigo também, tá? Não se esqueça disso. E aí, olha que da hora. Olha que da hora. O Nestlé passa a se chamar Nestlé Aland e por aí vai. E aí vai surgindo Nestlé Aland até chegar na edição 28.
E aí as traduções bíblicas de hoje são baseadas nesse texto grego. Que texto grego é esse? Esse é um texto grego embasado nos manuscritos mais antigos. Na época de Westcott and Hort, em 1882, deixa eu pegar aqui o texto do Westcott and Hort, não tinha papiro catalogado. Não se tinha papiro catalogado. Então eles não usaram papiros. Só que os papiros começam a ser descobertos em 1915, 1910 e por aí vai, começa papiro ser descoberto, catalogado, achado em tal biblioteca, achado em tal escavação e vira no giraia e pá! Hoje nós temos, deixa eu pegar aqui no Nestlé. Eu gosto mais de trabalhar com a quinta edição revisada, que a quinta edição revisada é mais fácil. Aqui na quinta edição revisada, que é a irmã do Nestlé, nós temos aqui 127 papiros catalogados. Eu já vou explicar isso aí, tá, meu amigo? 127 papiros catalogados. Na época de Westcott and Hort você não tinha nenhum papiro catalogado. Então, de acordo com a evidência, o texto, não é que o texto muda, mas quanto mais evidência, mais manuscrito, mais coisa palpável você tem, mais você pode falar. Por exemplo, por que eu posso falar com autoridade o que eu estou falando aqui? É porque eu li num livro de um cara só? Não, eu tenho o texto dos caras aqui, ó. Eu tenho o texto grego. Eu vou falar de Westcott and Hort, eu tenho o texto do cara impresso aqui na minha casa, mano. Eu confio quando eu preciso. Eu vou falar de Tischendorf, eu tenho o texto grego do maluco aqui, entendeu? Eu vou falar de Nestlé, eu vou falar de quinta edição revisada. Ó, aqueles vermelhinhos lá é a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição revisada, a quarta edição e a quinta edição. Então eu posso falar da transmissão, das mudanças de texto, de verso bíblico. Eu tenho autoridade, eu não sou um cara que eu tô indo pela cabeça dos outros, eu não sou piolho. Entende? Então, quanto mais documento eu tenho, mais eu tenho autoridade para falar. Quanto mais documento um estudioso tem em mãos, quanto mais informação ele tem, mais ele pode falar sobre o assunto. Então, surge um texto muito bem catalogado, muito bem construído. Discordo, não concordo com a teoria, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas eu não concordo com a teoria seguida pelo Nestlé Aland, seguida pela quinta edição revisada. Eu não concordo, como eu disse. Eu sigo uma outra linha, mas eu já vou falar dela agora. Então você tem isso aí, você tem catalogação de material. Enquanto que o chamado texto receptus ele congela no tempo, você tem as teorias desenvolvendo e evoluindo para o lado eclético. E aí surge o texto de Westcott and Hort, Nestlé, quinta edição revisada, Tischendorf, John Mill, e vai surgindo um monte de texto, apesar que John Mill ainda era texto recepto. Tá? Então você tem isso aí. Então quanto mais evidência você tem, mais você pode falar. Entende? Só que um cara que defende o texto receptus, principalmente da igreja adventista, os membros da igreja adventista, não tem um conhecimento. Os caras nunca leram um livro de crítica textual na vida. Se leram foi um falando ou defendendo o texto receptus, mas nem explica exatamente o que é o texto receptus. Entende? O cara acha que já sabe tudo, ou que o texto receptus é isso, e se não tá no texto receptus é coisa do diabo, mano. Aí, meu, vamos lá. Vamos analisar o documento, vamos lá. Eu falei para um cara, teve um adventista que eu fui discutir sobre isso. Eu falei para ele, mano, eu tenho o texto receptus aqui na mão. Eu leio ele, é o que eu levo para a igreja. Mas eu também tenho a catalogação dos manuscritos. Eu tenho noção do que eu estou falando. Então se eu falar que um verso aqui no texto receptus não está de acordo com os manuscritos original grego, porque eu confiro, eu olho, né? E por aí vai. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o texto majoritário e eu já começo a responder você aí, Jefferson, Fernando Silva Souza, Otsubo e todos os irmãos de batalha. Eu já começo a responder você. Vamos lá. Seria basicamente isso aí, Lázaro. Bate exatamente com o que eu estou dizendo, mas aí eu já vou começar a trabalhar. Pelo que eu entendi, ó, comentário de Lázaro Barros. Pelo que eu entendi, ela é confiável, porém baseado em cópias de cópias de cópias. Então o rapaz que buscou um texto mais antigo e ainda assim se utilizou de várias variantes, fica mais confiável. Então, é o que acontece. Quanto mais documento você tem, melhor fica o seu trabalho. Por quê? Enquanto que o Dorf, o Erasmo, lá em 1516, ele não tinha documento para pesquisar. Ele tinha lá o texto, vários manuscritos do século XII, século XIV, século XIII.
Você tem em 1882 Westcott and Hort indo em manuscrito do século IV, século V, sabendo, ó, isso aqui é século IV. Erasmo não teve esse privilégio. Erasmo, ele não ia bater na porta do Vaticano lá e falar assim, ó, me empresta aí o Codex Vaticano. Ele não tinha autoridade para isso. Então o que ele tinha, ele utilizou. Ponto. Westcott and Hort em 1882, antes disso, em 1850, eles utilizaram o que eles tinham. Entende? Então, e hoje, os caras vão formatar o Nestle Aland de quinta edição revisada, eles utilizam o que eles têm. O Westcott and Hort já ficou no passado, esquecido, pá, beleza? Agora, me permito entrar. Então, dentro dessa perspectiva, você teve o quê? O texto Receptus, o texto eclético. Em 1980, diante de toda a catalogação de manuscritos que você tinha, surge um nome chamado Zando Serrodix e Arthur Fastard. Esse texto que eu vou mencionar agora, vocês conseguem comprar nesse interlinear aqui, ó, interlinear majoritário da editora Cultura Cristã. Será que eu posso falar sobre esse texto grego aqui? Bem, na verdade esse texto grego aqui é o que eu indico para qualquer iniciante de grego. Você precisa, eu vou começar a estudar grego. Compre esse material aqui, excelente. É porque é majoritário e eu sou majoritário? Não, mano, é porque isso aqui é a melhor obra no assunto. Isso aqui você vai ter o texto grego, dois interlineares. Você vai ter uma tradução bem parecida com a NVI. Não gostei, mas bem parecida com a NVI. E você vai ter o texto grego da forma infinitiva. E ainda você tem dois aparatos críticos aqui. Então isso aqui é um interlinear muito completo. Em 1980 surge o texto majoritário. E aí você pode falar assim, que autoridade você tem para falar isso aí? The text Greek, the New Testament, according to text majoritaire text. Zando Serrodix e Arthur Fastard. Eu tenho o texto grego original dos caras, mano. Eu tenho o texto original dos caras. Então, assim, eu tenho o texto dos caras. Esse texto aqui ele foi publicado em 1980 pela Thomas Nelson, Nashville, ok? O que acontece? Esse texto grego aqui, ele é o quê? Enquanto que o Nestle Aland... Ixi, tá travado ali. Enquanto que o Nestle Aland e quinta edição revisada, o Westcott and Hort, são baseados nos manuscritos mais antigos e apenas neles, o texto majoritário ele surge sendo embasado na maioria dos manuscritos. Então, aqui, nesse período aqui, você tem 5.500 manuscritos catalogados, você tem aí uns 120 papiros descobertos, entende? Olha só, então você tinha 5.500 manuscritos catalogados nessa época. Estamos em 2019 e temos cerca de 5.800 manuscritos catalogados, entre eles papiros e por aí vai. Então aqui você tinha 5.500. Então o que o cara faz? Ele pega a evidência que ele tinha na época, esses dois autores, Zando Serrodix e Arthur Fastard, e eles constroem o texto grego deles na concordância da maioria dos manuscritos. Eles pegam uma cópia que vem do Egito, eles pegam uma cópia... Não, Santana. Não, meu amigo. Vai lá desde o início da live, beleza? Não é uma defesa do texto majoritário. Eu tô tentando contextualizar com o pessoal. É que você chegou bem na hora do texto majoritário, tá? E aí eles vão lá e pegam a catalogação que tinha na época, 5.500 manuscritos, o que eles tinham de possível, e constroem um texto com 80% de concordância. Esse passa a ser conhecido como texto majoritário. O que acontece? Isso aqui foi publicado em 1980. Em 2008, a editora Cultura Cristã vem e pega esse texto aqui, que é só um texto grego. Quando ele é publicado só como um texto grego. Entendeu? Aqui você tem só o texto grego. E aí esse aqui passa a ser um interlinear, que ajuda muito pro coisa. Beleza, Santana, é que assim, você chegou há pouco tempo. Eu tô aqui desde o início da live, depois quando você voltar, eu tô contando desde a época de Gutenberg,
o início do texto Receptus, o período em que você tem a catalogação de manuscritos via o Escort and Hort, Tischendorf, eu até peguei o Tischendorf aqui, peguei o Nestlé, contei um pouquinho a história do Nestlé e por aí vai. Ok? Então, você chega nesse período que chega é chamado no texto majoritário. Então, hoje, corrente, quais são os textos que você tem? Você tem o texto Receptus, publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Você tem os textos que substituíram o Escort and Hort, que é o Nestlé Aland e a quinta edição revisada. Esses aqui são usados academicamente dentro dos seminários de teologia, inclusive dos adventistas, tá? E segue. E hoje você tem também o chamado texto majoritário, que ele é publicado pela editora Cultura Cristã. São os que você acha mais fácil no Brasil. Você também, dentro do majoritário, você tem a família 35 e o Burpikerg, a família 35 do Burpikerg e o texto bizantino de Robson Pierpoint. Bom, esses são os majoritários e por aí vai, ok? Então você tem esse contexto. Agora eu vou voltar um pouquinho e vou ver o comentário do pessoal, que o pessoal fez algumas perguntas aqui e eu tenho que responder. Eu não respondi porque até agora eu só fiquei matracando. Vamos lá. Pediram aqui para falar um vídeo sobre Aqui, tem essa pergunta aqui que eu tenho que responder. O irmão aqui pergunta assim, Wellington Pacheco. Irmão, qual a sua opinião sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento interlinear da SBB? O Antigo Testamento em hebraico, ele é o único que tem no Brasil. E é muito bom, é muito bom, tá? Essencialmente é isso aí. É muito bom, não tenho o que questionar. É a única obra, tipo assim, é uma obra pioneira no Brasil. Então, assim, é bom você ter. Eu não tenho porque não me sobrou dinheiro para comprar, mas quando eu tiver dinheiro sobrando, eu vou ver se eu compro esse interlinear do Antigo Testamento. O do Novo Testamento é esse aqui. E eu já vou dizer minha opinião agora sobre ele. Esse aqui é o Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é embasado na quarta edição revisada. Na época em que ele é publicado, ele é publicado na quarta edição revisada. Esse aqui foi a primeira obra de grego, assim, não que eu peguei na mão, mas essa aqui é a minha primeira obra de grego. Esse aqui foi o primeiro interlinear que eu comprei na minha vida. Primeira coisa assim de grego, eu vou comprar um negócio de grego. Foi a primeira coisa que eu comprei na minha vida de grego. Isso aqui, ó, isso aqui foi o início de tudo, né? O que eu acho dessa obra? Eu acho uma obra excelente. Porque como interlinear, não é só ver o texto grego. Eu não discordo, eu discordo do texto grego porque é do texto eclético, eu vou rejeitar. Não, é uma obra excelente. Por que eu gosto desse interlinear? Você tem o texto grego, quarta edição revisada, você tem uma leitura interlinear abaixo, e aí você tem a Almeida atualizada de um lado e a NTLH do outro. E fora que você tem algumas notações de rodapé, que não são muitas, mas você tem. Então, quando você abre esse texto aqui, esse interlinear, você tem 4 textos disponíveis para você. O texto na língua original, uma tradução literal do original, você tem uma Almeida atualizada e uma nova tradução de linguagem de hoje. Almeida atualizada é uma tradução que ela não é tão literal, mas ela é uma tradução que tenta manter assim literal e ela interpreta poucas coisas, assim como a Corrigida Fiel, mas ela já interpreta um pouco mais. A NTLH já é uma tradução mais interpretativa. Então você tem o quê? Você tem uma infinidade de textos e concepções. Porque você olha aqui, João 6, verso 52. Eu bato o olho no texto grego, já sei o que o texto grego diz, literal, na lata ali. Já olho para o Almeida atualizada, já vejo como ele é traduzido para o português e vejo como ele é interpretado na NTLH. Então, assim, é um texto que eu acho excelente, tá? Como eu disse, eu acho muito bom. Na época em que ele surge em 2004, ele é excelente. Ele é acho que o segundo interlinear, se eu não me engano, é o segundo interlinear a ser publicado no Brasil, ok? Então ele é publicado, então ele é muito bom. Eu uso ele até hoje. Por que eu acho que o interlinear majoritário ele é melhor? Porque, como eu disse, ele tem 2 traduções literais, ele tem uma forma infinitiva no grego, para quem está iniciando no grego, isso aí é excelente. 2 aparatos críticos, então esse aqui não tem 2 aparatos críticos. Esse aqui tem. Apesar de não serem muito grandes, mas ele tem 2 aparatos críticos, né? Ele tem uma tradução apenas bem parecida com a NVI. Então, assim, ele é mais completo do que este. Mas este aqui, ele tem essa vantagem, assim, ele tem essa peculiaridade de você abrir a página Lucas 12 e você olhar o texto na língua original e mais 3 textos.
Então, para quem está buscando uma tradução, uma interpretação, ele é bom, ele ajuda nesse sentido. Então, eu gosto particularmente, ok? Então, assim, uma obra excelente, eu não tenho por que falar mal. Eu acho que é injusto até o cara chegar e falar, essa aqui é uma obra ruim porque foi baseada no texto tal. Não. Ela foi embasada na quarta edição revisada, na época em que foi publicada. Hoje já estamos na quinta. Já houve alteração de texto, houve mudança de texto em 33 lugares. Ok? Por aí vai. Então vamos lá. Vamos para outro comentário aqui. Adolfo, qual a tradução da Bíblia que mais se aproxima aos originais? Bom, em língua portuguesa. Essa é uma pergunta subjetiva, porque se você estiver nos Estados Unidos se você tiver um país que fala inglês é uma coisa, português é outra. E aí, aqui você vai ter a questão de opinião de pessoa. Por exemplo, eu gosto muito da Almeida Corrigida Fiel. Apesar dela ser baseada no texto Receptus, eu gosto muito dela, particularmente. Ela é fiel em todos os pontos? Não, ela não segue o grego ali, o hebraico em todos os pontos, você tem dificuldade em alguns textos. Mas, na maioria dos casos, a Almeida Corrigida Fiel é mais literal. Então eu utilizo ela. Se você perguntar para o Santana, qual que é a melhor tradução que você acha, mais fiel ao original? Ele vai dizer que é a NVI, né? Ou a Bíblia de Jerusalém para o Antigo Testamento, né? Mas a NVI para o Antigo Testamento ele vai bater o martelo ali tranquilo, ok? Então assim, porque fidelidade original ela é um pouco complicado, porque aqui é tradução, e tradução já incute interpretação. E aí a interpretação é complicada, porque tem tradução que num lado ela vai ser muito literal e no outro ela vai ser interpretativa. E outras... Então você vai ter sempre essa embolação. Atualmente, a Bíblia que eu uso geral, assim, é a Almeida Corrigida Fiel. Nem a Corrigida Fiel eu estou usando mais porque eu já estou indo no texto grego mesmo. Mas para quem não sabe grego, eu aconselho a Corrigida Fiel. Agora, se você prefere uma tradução mais interpretativa, alguma coisa assim, eu indicaria a NVI. Sem medo de ser feliz aqui, uma NVI ou uma Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém eu já não vou aconselhar tanto, mas a NVI eu indicaria. Você tem uma Corrigida Fiel e uma NVI, por exemplo, para você comparar uma com a outra. Isso aí uma ajuda a outra bastante. Nesse processo, por exemplo, esse interlinear é foda demais, cara. Por quê? Porque ele faz isso aqui. Você abre o texto, você tem uma traduçãozinha mais literal, que é o meio da atualizada, e você bate o olho e já tem uma NTLH. Então você já faz esse processo nesse interlinear. Então isso aqui já faz para você esse resumo, fora que você tem acesso ao original. Beleza? Vamos a outra pergunta. Falando sobre a Inquisição Católica. Tá, eu vou dar uma estudada sobre o assunto para falar sobre a Inquisição Católica. Vamos lá. De qual fonte a Vulgata Latina tirou o capítulo 22 do Apocalipse? Então, o que acontece? A Vulgata Latina de São Jerônimo, ela foi traduzida lá no século IV. E aí ela foi sendo retraduzida e recorrigida ao longo dos séculos, ok? Então ela é uma tradução do latim. Qual fonte ela tirou? De algum manuscrito grego. Esse manuscrito grego era bizantino ou era egípcio? Eu já não sei dizer. Eu não estudei a Vulgata Latina a esse ponto de poder fazer essa afirmativa. Você tem várias Vulgatas Latinas, não é só uma. Mas a principal, a mais conhecida, é a do São Jerônimo, entendeu? Vamos lá. Adolfo, sabe como foram escolhidas as 10 tribos bárbaras dos dedos da estátua de Daniel 2? Ambrósio, cara, essa aí já é uma discussão de profecia e de história. Então, assim, se você pegar Isaac Newton, ele vai colocar 10 tribos de um jeito. Se você pegar Uriah Smith, ele já vai colocar 10 tribos de outro jeito, divergindo um pouquinho. Então você vai ter uma mudança aqui, uma mudança ali que não interfere, mas em si são essencialmente 10 tribos que saem ali do Império Romano e se tornam as 10 tribos bárbaras. Essencialmente são isso aí, fechou? Jefferson Roberto perguntou: então o texto Receptus não é confiável? Veja a minha colocação, não é que ele não seja confiável. Não é que ele não seja confiável. Acontece que o período em que ele surge, você tinha limitações manuscritológicas. Então é natural que ele tenha erros que hoje, diante da evidência manuscritológica, eles estejam errados. Ponto. Tem 4 versos bíblicos, 4 não, pelo menos 5 versos bíblicos que você não encontra em manuscrito grego nenhum. Deixa eu abrir aqui um interlinear aqui.
Eu já até anotei aqui pra mim, quando eu tivesse que usar, sacar eles, eu já anotei. Pra você ver, ó. Aí, ó, não sou um cara como estudioso. Lucas 17:36 não se encontra na maioria dos manuscritos. Atos 8:37, Atos 15:34, Atos 24, verso 7 não se encontra na maioria dos manuscritos. Mas o texto Receptus traz, não sei como. Você tem aí a Coma Joanina, 1 João 5:7, que fala que são três que testificam do Pai, do Filho, esses são a água. Tem uma partezinha que, se você olhar no meio da atualizada, está entre parênteses. Por quê? Esse texto ele não se encontra na maioria dos manuscritos, então ele não se encontra no majoritário e ele não se encontra nos manuscritos mais antigos. Então você vai pegar a quinta edição revisada, ele não encontra, não se encontra. Você vai pegar no Nestlé Aland, não se encontra. Westcott and Hort, não se encontra. Você vai pegar no Codex Vaticano, não se encontra. Então essa é uma leitura que não tem na maioria dos manuscritos, como eu já mencionei, não tem nos textos mais antigos. Mas está no texto Receptus. Por quê? Por causa da Vulgata Latina. Tá entendendo? Aí você pega, por exemplo, Apocalipse 22. Tem várias palavras, várias passagens, vários que você só encontra no texto Receptus. Você não encontra na maioria dos manuscritos, você não encontra nos manuscritos mais antigos. Então, o que acontece? Na minha opinião, o texto Receptus, hoje ele é um texto superado diante da evidência manuscritológica. Por quê? Você tem 5.800 manuscritos. Você vai rejeitar esse testemunho todo para defender um texto impresso na Reforma? Não tem sentido. Entende? Você vai falar, o texto Receptus ele é baseado na maioria dos manuscritos. Só que você tem, pelo menos, eu posso citar aqui, já citei meia dúzia de versos que você não vai encontrar na maioria dos manuscritos. Então como é que o texto Receptus se defende? E não se encontra nos mais antigos também. Então como é que ele se defende? Então quem conhece o texto, quem conhece a história da transmissão, sabe, pode falar. Quem não conhece, vai ficar falando abobrinha aí a noite toda. Entendeu? Então assim, não é que ele não seja confiável. Eu digo que o texto Receptus ele foi superado. Pô, vamos estudar Lutero? Tá, então lê lá Lutero no Almeida Corrigida Fiel. Ponto. Né? Ponto. Mas assim, eu vou idolatrar aqui o texto Receptus. Eu utilizo o texto Receptus, eu levo o texto Receptus para a igreja, eu leio o texto Receptus. Mas eu idolatro ele? Não, porque eu sei das limitações que ele tem. Então você só utiliza o majoritário. Não, mano, às vezes eu uso mais o eclético. Porque pro que eu pesquiso, o eclético me dá muito mais suporte às vezes do que o texto majoritário. Graças a Deus surgiu a família 35 e me resolveu bastante problemas. Mas ainda assim, eu tenho que utilizar o texto eclético. Por quê? Porque um pesquisador ele utiliza a evidência manuscritológica disponível a ele. Eu tenho o Nestlé 28, o Igor Piquerig, família 35, o texto majoritário. Por que eu vou me negar a utilizar informações? Só que eu vejo que muitos defensores do texto Receptus, inclusive adventistas, que nunca leram um texto grego na vida, não têm noção da história da transmissão do texto bíblico e querem discutir o assunto como se eles fossem as maiores autoridades da vida. Inclusive alguns que assistiram o vídeo do Walter Veith. Os caras nem sabem quem foi John Burgon, F.H. Scrivener, Edward Miller, mas para eles Walter Veith é a maior autoridade do mundo. E Walter Veith nem é crítico textual, nem se dedicou ao estudo aprofundado da crítica textual para poder falar. Falou bem, argumentou lá, legal, alguma coisa, mas ele não é especialista na área. Ele não estuda o assunto com afinco para poder falar e o cara assistir o vídeo e achar que ele é uma autoridade. Então você tem esses problemas, ok? Vamos lá. Boa noite. As correções que foram feitas do texto Receptus é em relação à Vulgata Latina ou foram mantidos? Não entendi sua pergunta, Fernando Silva Souza. O texto Receptus ele sofreu correções com base em manuscritos gregos, né? Tipo, o texto Receptus ele surge ali com Erasmo. Eu estou colocando aqui para facilitar, tá? Erasmo ele utiliza meia dúzia de manuscritos gregos e uma Vulgata Latina. Então ele vai fazendo algumas coisas. Você vai ter um toque de Vulgata Latina no meio. Ele não tinha um método estabelecido na cabeça. Ele não tinha uma metodologia para trabalhar, entendeu? Vamos lá. Vamos ver aqui o comentário aqui.
Acho que entendi, Jefferson Roberto. Acho que entendi. É bom e confiável, porém não é o melhor, certo? Seria exatamente isso aí, Jefferson. Eu acho que hoje nós temos material muito melhor. Na minha visão hoje aqui, para ser ponderado, tá? Eu defendo o majoritário, o texto majoritário. Então, se você vir um vídeo meu na crítica textual, você pode entender assim, ó, Adolfo defende o texto majoritário. Mas, de acordo com as evidências manuscritológicas que nós temos hoje, o texto eclético e o texto majoritário, como Nestlé 28, o texto majoritário, família 35, são muito superiores, entendeu? É muito melhor você usar um texto grego ou uma bíblia baseada nesses textos, que aí para mim tradução já é outro assunto, texto grego. Esses textos são muito melhores você utilizar porque eles são muito mais precisos, de acordo com a evidência manuscritológica, entendeu? Então os textos de hoje são muito melhores do que o texto impresso em 1500. Erasmo mesmo falou assim, o meu texto ele foi muito mais apressado do que editado em si, ele se apressou muito, tinha muitos erros na impressão do texto grego dele. Tanto que ele corrige em 3 edições posteriores. E aí? Se o próprio Erasmo corrigiu, por que os caras vão idolatrar o texto dele? Se ele mesmo corrigiu. Então outras pessoas tinham que corrigir os erros dele. E foi sendo corrigido de acordo com as evidências manuscritológicas. Então hoje nós temos mais textos, mais manuscritos, mais obras que tratam do assunto que melhoram isso. Ponto. Então assim, não é o melhor. Acho que entendi. É bom e confiável, sim. Porém, não é melhor, certo? Exatamente. Sem palavras a mais nem a menos. Lázaro Barros falou Shabbat Shalom. O Sperting Almeders. Thiago Santana. Gênesis 1, Apocalipse 22. Odilei voltou. Wellington Pacheco, obrigado pela resposta. A NVI é tão interpretativa quanto a ACF. Então, o Santana, por exemplo, ó, tem um verso, cara, que a NVI, cara, ela fez uma interpretação muito top, cara. Eu gostei, assim. Aí nós vamos entrar aqui. Esquece um pouquinho, vamos deixar a tradução de texto grego para trás. Vamos deixar crítica textual de lado um pouco e vamos falar de tradução do texto grego. Se a gente pegar, abram aí suas Bíblias em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 10. Olha que louco. Ó, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui fala nem os efeminados, nem os sodomitas. Minha bateria tá acabando, gente. Olha que legal. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Efeminado seria o homossexual passivo. É o que faz o papel de mulher. Sodomita seria o homossexual ativo, né? O que faz o papel de homem. Se você pegar na NVI, cara, olha como que a NVI traduziu esse texto. E aí, nós temos que bater palma para a NVI, para os tradutores. Olha como que eles traduzem o texto. Por quê? Quem é que fica falando aí sodomita? O cara é mó sodomita. Ninguém usa mais essa palavra sodomita. Ela é uma palavra que vamos supor, na minha humilde opinião, está em desuso. Chega e chama alguém de sodomita, o cara não sabe o que significa. Agora olha isso aqui. Aos casados dou este mandamento ao Senhor, que a esposa 6:10, não, aqui é 7:10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Opa! Aqui, 6 verso 9. Vós não sabeis que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos herdarão o reino dos céus. Olha como que a NVI, em português, traduziu esse texto. Eles traduziram de uma maneira clara, simples e direta. Fugiram ao original? Não. Eles pegaram as palavras malakoi e arsenocoites. Malakoi, efeminado, arsenocoites, sodomita, passivo e ativo, e jogaram numa palavra só, os homossexuais ativos e passivos. Cara, o cara olha o texto e ele entende o que o texto está dizendo. Já na NVI o cara vai ter que ir num dicionário e tal, tem que ter um trabalho para interpretar o que está sendo dito aqui. Então, nesse caso a NVI ela foi muito certeira, sem medo de ser feliz, entendeu? Então eu gostei.
Poderia falar sobre a Septuaginta dos manuscritos do Mar Morto? Deixa eu só colocar meu celular para carregar aqui, enquanto eu gravo essa live. O Diego fala que eu tava defendendo o texto do Receptus, aqui é texto majoritário, eu falando do Dorf, mano. Fiquei 10 minutos falando do Dorf, mano. Eu não gosto do Dorf. O Dorf é o cara, bicho. O Dorf é o cara. Quando eu cresci, quem dera um dia ter a oportunidade de fazer metade do que esse cara fez pela crítica textual, mano. Se eu chegar no fim da minha vida fazendo metade do que esse cara fez, tá carregando. Vamos lá. Entendeu? Falar sobre a Septuaginta escrito Mar Morto. Cara, vamos fazer o seguinte. Próxima live eu falo sobre isso aí, Ordilei. Eu falo sobre a Septuaginta escrito Mar Morto. Qualquer coisa a gente combina com Santana para ele fazer isso aí pra gente. Beleza? Vamos lá. Qual a pior tradução? Ou seja, que você não recomendaria? Mano... Assim, cara, eu não vou dizer pra você que eu não recomendaria uma tradução, porque assim, o que eu não recomendo é você ter 500 traduções. Eu não recomendo você ter 500 traduções na sua estante e você não ler nenhuma delas. Eu recomendo você ter pelo menos duas. Uma mais literal e uma mais interpretativa. No caso, uma ACF e uma NVI, ou uma ACF e uma NTLH, ou uma ACF e uma Almeida atualizada. Eu indico você fazer isso. Agora, o que eu não indico numa tradução é você se focar tanto nela. Porque toda tradução tem seus pontos altos e baixos. Entende? Bíblias assim que eu não recomendaria são bíblias mais interpretativas. Você tem entre elas Ave Maria, você tem Pastoral, uma outra bíblia que é bem interpretativa. A tradução Novo Mundo, ela é muito interpretativa, principalmente na área cristológica. Então você tem traduções mais interpretativas que eu não sou fã, cara. Eu não morro de amores por elas, entendeu? O Santana falou assim, tenho feito comparações. Existe do que eu tenho analisado, a CF ela tem que se mantido muitas vezes mais literal do que outras traduções. É claro que tem pontos em que ela interpreta, sem problema. Vamos lá. A tradução firmamento em Gênesis está correta? Santana, responde isso aí pra gente aí, por favor. A diferença entre texto majoritário e Receptus é que o primeiro se baseia em mais manuscritos do que o segundo. O Receptus é limitado, seria isso? Exatamente, Wellington, perfeito. Sem comentários, é basicamente isso aí. Exatamente, Santana. Tem gente que vai falar de crítica textual e nunca leu uma obra de crítica textual em si. E, cara, eu tenho algumas aqui e não é nem a ponta do iceberg do assunto, né? Boa noite. Como você aprendeu inglês? Bem, eu comprei um dicionário de inglês, depois, assim, eu comprei um dicionário de grego em inglês, comprei uma bíblia interlinear em inglês, comprei uma bíblia em inglês, comprei outra bíblia em inglês, comprei algumas obras que estavam em introdução em inglês, comprei livros em inglês e fui lendo, meu irmão. Fui lendo, interpretando, olhando o dicionário, olhando o Google Tradutor, perguntando para quem sabia mais. E pá, não é que eu sei falar inglês, mas eu sei ler inglês. Bom, fechou? Então seria isso. Obrigado, Adolfo. Ó o Wordlay aí, mano. Eu faço assim, mano. King James atualizada, ACF, NVT, NTLH. E pra mim a melhor é NTLH. É que às vezes as duas primeiras temos que ter um dicionário Aurélio. Exatamente. Eu penso dessa forma, Wordlay. Mas nem todos têm esse privilégio ou essa paciência. Então, gosta da NTLH, mano? Eu não vou te condenar, mano. Você só vai queimar no fogo do inferno na parte mais quente, mano. Tá ligado? Brincadeira. Vamos lá, uma vez que Walter Veite é adventista do sétimo dia, não é uma arma aos acusadores outro adventista ficar reprovando o ponto de vista dele? Não spreading all matters. Nothing matters. Matters lá. Eu vou chamar você de Metallica. Você tem que mudar o nome do seu canal pra Metallica, porque aí tem uma música lá dele. Então, Metallica, uma vez que o Walter Veite é adventista do sétimo dia, não é uma arma aos acusadores, outros adventistas ficar reprovando o ponto de vista dele? Não, porque eu não estou criticando o Walter Veite no seu aspecto teológico geral. Eu estou criticando o ponto de vista dele crítico textual, que ele errou e errou feio. E assim, não tem como eu chegar pro Walter Veite lá, mano. Hey, mano. Hey, brother. Ó, mano, você errou aqui. Não tem como eu chegar pro cara e falar isso. Primeiro porque eu não falo inglês, né? Eu só leio. Teria que escrever por carta, dá muito trabalho.
Segundo, que o vídeo dele tá há 6 anos rodando no YouTube, 24 mil visualizações, rodando e fazendo a cabeça de muita gente. Então, a única maneira de tentar reverter os erros que ele está colocando, a observação dele, é a gente gravar, por exemplo, eu gravar um vídeo explicando isso. Foi o que eu fiz, eu gravei um vídeo explicando e agora eu estou fazendo essa live explicando o que é o texto excesso, porque muita gente não entende isso, né? Então, assim, não é uma arma. Outro ponto, cada um pode ter sua posição. Por exemplo, o Santana, ele vai seguir um ponto de vista eclético. Vocês viram já que ele já chegou falando, essa live aqui tá parecendo uma defesa do texto majoritário. E não é. Eu tô fazendo aqui uma conversa crítico-textual geral. É que ele chegou no momento que eu estava falando do texto majoritário. E logo, eu, defensor do texto majoritário, vou falar dele com mais sentimento. É a mesma coisa se chegar pro Wilson Paros, que ele vai falar com mais sentimento do texto eclético. Ponto. É o ponto de vista, é a limitação que o pesquisador também tem, né? Literalmente seria isso. É isso que eu tenho a dizer. Então, nós como pesquisadores também estamos nos nossos limites. Walter Veitch tem o dele, eu tenho o meu, Santana tem o dele, e por aí vai. E outros pesquisadores aí ao mundo, Paroski também tem a limitação dele. É claro que a envergadura de pesquisa dos caras é outro nível, né? Eu falar de Santana aqui para ele é outro nível, falar de Wilson Paroski é outro nível, né? Mas cada um tem sua envergadura de pesquisa e também tem sua limitação. Então a gente tem que respeitar isso. Walter Veitch, ele tem o nível de pesquisa dele? Tem. Mas ele também tem os limites dele. E ele não é inerrante, ninguém é inerrante aqui, né? Então, assim, nós temos essas divergências, mas é natural, cara. E a gente precisa conversar e dialogar sobre isso. Se a gente não falar, cara, quem vai falar? Porque a Igreja Adventista não é uma coisa que todo mundo pensa igual, cara. Não é uma seita que todo mundo pensa igual. Não, cara. Temos opiniões diferentes, divergimos e, saímos no braço se necessário. Nós caras lá vão falar mal. O azar é deles, mano. Eles que não sabem nada sobre adventismo. Simplesmente assim. Porque a igreja sempre foi assim. Desde a sua fundação até hoje. E não vai mudar. Porque os adventistas, eles estudam e questionam e criticam. Entre eles. Não precisamos de Zé Ruela lá de fora. Ponto. Falando coisinha. Não, os caras que perdem tempo com isso aí é fofoca. Né? Os pesquisadores da igreja, mano, eles pesquisam e discordam, né? E vamos lá. Vamos lá. A diferença é que a NVI busca manter a linguagem literal e contemporânea. A ACF ficou parada no tempo. A ACF já corrigiu bastante coisa, tá, Santana? A nova versão deles lá já corrigiu bastante, né? E por aí vai. Já melhorou bastante com relação a traduções mais antigas, né? Mas vamos lá, dá pra levar, né? Só que Adolfo, homossexual, mulher com mulher e homem com homem, basicamente. Vamos lá. Olha, Coríntios 7, 36 e 38. Me diga a tua opinião. No grego ou como é que é? Vamos lá. Depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Está assim. Pra mim, a NVI ela é bem parecida com a NTLH. Apesar dela ser menos interpretativa. Mas ela já é interpretativa quanto a NTLH. Só que a NTLH ela tem outro nível de interpretação. É outro nível de dinamismo, né? A NVI e a ARA, para mim, elas têm o mesmo estilo quase. A ACF é um pouco mais literal. Seria mais ou menos isso. O Veitch ganharia muito se ficasse boca fechada. Ele fala muita bobagem. O Santana. O Veitch, ele não é teólogo. Ele é um... Ele é um interessado, né? Ele é um leigo interessado. Né? Ele é um leigo interessado. E aí, sendo um leigo interessado, ele tem sua limitação. Isso eu falei no vídeo anterior, isso eu falei aqui nessa live. Eu também tenho minhas limitações, você tem, todo mundo aqui tem, né? O problema é, o cara, esse que é o problema. É o cara, tipo, pegar um vídeo dele, de crítica textual, ele falando Apocalipse, Ataque Total Série 13, e achar que ele é a única autoridade no assunto. Entende? A única autoridade do assunto. Eu penso, qual que é a envergadura desse cara sobre o assunto? Nenhuma. Ou bem pouca. Ou bem pouca. Muito pouca, né? E por aí vai. Sim, José, vai estar assim. Sobre a Bíblia White. Então, Elton Pacheco,
entra na discussão que a gente tem falado. Qual que é a minha crítica à Bíblia White em si? Bom, vamos lá. Daniel Silveira, mano. Daniel Silveira. Eu sei que ele fala inglês fluentemente e alemão. E eu sei que ele sabe um pouquinho de francês. Por quê? Porque ele morou na Suíça. Pergunto pra você, ele sabe grego e hebraico? Não. Então, no que ele quer se meter a fazer uma tradução bíblica se ele não sabe as línguas em que essa Bíblia foi escrita? Então já começa o erro dele por aí. Sacou? Já começa por aí. O erro dele já começa por aí. Então, se ele vai fazer uma tradução bíblica, ele tem que fazer o quê? Com base no original. Então, você tem Bíblias como NVI, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Atualizada, por exemplo, que a Bíblia de Jerusalém, que na minha opinião são as melhores. Vamos falar de Bíblia, na minha opinião essas são as melhores. Para você, são as melhores opções aqui na minha visão, tá? Elas são embasadas no original. O que ele fez? Já que ele não tinha o conhecimento do original grego e hebraico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a King James de 1611, que é uma linguagem ultrapassada há 400 anos, pega uma Almeida antiga, que é uma Almeida corrigida de 1800, e aí ele começa a fazer as correções de acordo com essas duas Bíblias. E para piorar tudo, tem correções que ele faz não com uma observação linguística, mas com uma observação teológica que ele tem. E aí ele cai no mesmo erro da tradução Novo Mundo. E aí, meu irmão, é só lamento. É só lamento. Então já começou, ele já começa por aí. Né? Então basicamente é isso aí. O que tem a ver se o cara não é teólogo? O Léo Aires, você chamaria um mecânico para construir sua casa? Você chamaria um mecânico para construir sua casa? Não. Então, a profissão do cara não é essa. Entende? Você vai me chamar para mexer com pneu? Eu sou pedreiro, eu não trabalho com borracharia. Você vai me chamar para consertar o motor do seu carro? Não, você chama um mecânico. Você não chama um pedreiro. Se você tem um problema de encanamento, um problema na sua casa, você chama eu. Agora, se você tem um problema com o seu carro, você chama um mecânico. Se você tem um problema de Bíblia, você chama quem? Quem mexe com isso, quem estuda isso, quem é profissional da área. Você não vai chamar um Zé Ruela qualquer. Entendeu? O Veit é pastor atualmente. Ele pode ser até pastor. O nome em siríaco é o siríaco. Vou chamar você de Avatar, o Avatar. Então, Avatar, o Veit, ele pode ser até pastor atualmente, mas isso não qualifica ele como teólogo. Então, um vídeo meu no meu canal que eu explico o que é ser teólogo e o que é ser pastor. Tá? Nós conhecemos uma mulher, noivamos, só que ela vira casaca, homossexual. Tu vai insistir nesse casamento? Ô, Julia, você já foi para outro lado. O Santana colocou um comentário excelente aqui. Tem. Que ninguém vai até um açougueiro e pede para ele operar seu coração. Cada um tem o seu lugar. Exatamente, Santana. Vamos supor, o cara vem e me faz uma pergunta de hebraico. Eu jogo pro Santana. Por quê? Porque o Santana mexe com o hebraico. Às vezes alguém vai lá fazer uma pergunta de crítica textual ou de grego pro Thiago Santana. O Santana joga a pessoa para mim. Por quê? Porque eu trabalho mais com esse assunto, com essa área, com essa especificidade. Cada um no seu canto, por cada profissional na sua área. Ponto. Né? Agora, vamos pegar lá o Walter Veit, que leu talvez um livro, ele pesquisou para fazer o vídeo dele, leu um livro ou dois sobre o assunto, e vamos tratar o cara como se ele fosse uma autoridade, sendo que 2 livros não é nem para você começar a entender o assunto. Eu comecei a entender o assunto depois do 7º, 8º livro de crítica textual. Aí eu comecei a captar o que estava rolando assim, sabe? O que rola, quais são as ideias, quem é quem, qual que é o 01, qual que é o 02, qual que é o 03, sabe? Entendeu? E o cara leu 2 livros, defende o texto Receptos como se fosse tudo. E não é. Apesar que eu acho que ele é mente aberta para conhecer, só que crítica textual não é a pesquisa dele, entendeu? 1h30 de live, 21 pessoas assistindo.
1 Coríntios 7, 36 a 38. Vamos dar uma olhada aqui então. Vamos lá. A gente já olha na. Vamos ver aqui. 7, 38. Todavia, o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração. Guardar a sua virgem faz bem. De sorte, o que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Vamos lá? Vamos pegar aqui um outro texto aqui. Vamos agora pegar aqui esse aqui. Primeiro Coríntios 7, 38. Se alguém agir de modo impróprio para com a virgem dele, pensa, se estiver passando do ponto e assim precisa acontecer, o que deseja que ele faça, não peca que se casem. O que mais permanece no coração dele? Firme, não tendo necessidade de poder, mas tem sobre a própria vontade, e isso decidiu em seu próprio coração guardar a sua própria virgem. Bem fará. De sorte que tanto dará em casamento, ou se casa com a sua própria virgem, bem faz, quanto o que não dá em casamento, melhor fará. Ou se casa com ela. Rapaz, que tradução doida essa aqui, mano. Lascou de vez, hein, mano. Aqui tá falando do cara que tem 2 casais. Cara... Buguei aqui, hein, gente. Buguei, tá? Buguei. Tá, o cara tem uma virgem, uma moça para casar. Se tiver passado a flor da idade, se for necessário, faça o que tal quiser. Não peca, casa. Tá falando pro cara se casar. Casal de... Você tem dois jovens, passou a flor da idade, tem que casar. Pronto, casa. Agora tem um cara que fala, eu não vou casar. Tá falando que ele virgindade. Ele tá falando sobre o cara que não sente necessidade de se casar. Ponto. Ah, aqui tem uma questão de crítica textual. Então tem que olhar no aparato crítico. Eu tenho que olhar no aparato crítico. Eu vou ver isso aí, beleza? Vamos lá. Então, Metallica, vou dar uma olhada, cara. Mas vamos lá. Recomendo alguns livros que tratam sobre graça e lei, sobre a nova aliança de forma bem profunda, bem aprofundada. Santana, manda aí, recomenda pro cara alguns livros aí, beleza? Antes de aprender a nadar primeiro, você aprende a andar. Antes da gente correr, a gente anda, né? E antes de andar, a gente engatinha. Exatamente, Spare and Mothers. Beleza. Vamos lá. Mateus 5,28, se eu não me engano, é desse jeito mesmo. Vamos pegar aqui. Para eu não falar que eu estou defendendo o texto majoritário, vamos pegar aqui o texto. Mateus 5,28. Vou ter o texto aqui já no interlinear. Vamos ver se tem algum significado a mais em alguma palavra de Mateus 5,28. Mas o texto é isso mesmo. Pelo que... Nunca vi problema nesse verso. Mateus 5, verso. Mateus 5,28. Eu digo, olha aqui, olha como que o interlinear aqui traduziu. Eu, mas digo a vós que todo que vê, Nike é uma mulher, para desejar a mesma já adulterou com ela em o coração dele. Não tem problema, é isso mesmo, Thales. Do jeito que o texto tá, em português aí seria isso aí, tá? Vamos lá, Léo Aires. Mas há vários teólogos do fundo de quintal que não sabem nem distinguir um verbo de um substantivo. Há muitos leigos autodidatas que sabem muito mais do que esses caras denominacionais. Vamos lá. Concordo, velho. Concordo. Não tenho o que questionar. Mas, por exemplo, no ponto que eu estou fazendo uma análise do Walter Waite, você acha que ele vai estar certo? Eu fiz um desafio para qualquer defensor dele, ou defensor do texto Reception,
trazer para mim os textos que constam na maioria dos manuscritos, porque ele afirmou na palestra dele que o texto Recépito descende da maioria dos manuscritos. Aí eu falei assim, então quero que me tragam na maioria dos manuscritos alguns versos. Eu até mencionei Lucas 16:37, Atos 8:37, mais três textos de Atos, como a Joanina, e ainda falei, olha, se aparecer a palavra livro, que em Apocalipse 22, no texto Recépito, aparece duas palavras livro, livro da vida e livro. Aparecer a palavra livro da vida. Se algum manuscrito grego trouxer a palavra livro da vida, a gente continua a conversa. E eu apago o vídeo. Tá lá o desafio de pé. Se ninguém quebrar esse desafio, o vídeo fica lá tranquilinho. E os defensores do texto recebido vão ter que ficar caladinhos. Por quê? Porque os caras não entendem. Beleza? Então assim, o meu questionamento nele, neste ponto, ele está errado. Entendeu? E a maior parte dos defensores do texto recebido também. O meu convite é que você conheça o texto que você defende. Beleza? Vamos lá, Wellington Pacheco. Sobre a série Logos e a Bíblia Andrews, você gosta? A série Logos é o comentário bíblico adventista. Eu já teve uma live no meu canal que eu respondi isso. É um comentário bíblico. Comentário bíblico é comentário bíblico, né? Eu acho da hora o jeito que ele foi formatado. Eu não tenho, porque não tem dinheiro para comprar, não tem, então eu acho bom. Mas ele tá um pouquinho atrasado. E a igreja já está desenvolvendo um novo comentário bíblico, ok? Então assim, mas é um comentário bíblico bom, mas particularmente eu não morro de amor. Eu tenho aqui o comentário, Apocalipse e o de Daniel, né? Uma edição mais antiga que foi publicada ali, tá bem ali, ó, do lado desses livros aqui, tinha lá no sebo, eu fui lá e comprei, ok? A Bíblia Andrews, você gosta? Então, cara, é assim, deixa eu explicar pra você. Eu não morro de amores por Bíblia de estudo nenhum. Eu, particularmente, não morro de amores por Bíblia de estudo. Eu sei que algumas Bíblias de estudo, elas têm umas pegadas bem legal. Por exemplo, se você pegar a Bíblia Thompson, por exemplo, ela, para estudo de profecia, ela traz a data em que cada capítulo foi escrito. Isso é muito bom para quando você estuda profecia. Isso aí ajuda você a se localizar. Então, ali. Isso. Mas eu não morro de amores, eu não fico olhando nota de rodapé de Bíblia de estudo, porque eu sinceramente acho perca de tempo quase. Né? Vamos lá. Entendeu? Basicamente, então assim, eu gosto da Bíblia Andrews, eu não tenho ela. Então eu não vou falar se eu gosto ou não gosto, porque eu não tenho. Então eu não vou falar de um material que eu não tenho. Eu falo do comentário bíblico adventista porque eu já olhei bastante ele. Um amigo meu tinha, então eu estava sempre olhando, vendo como que era colocado, como que era colocados os argumentos. Então assim, eu acho bom. Agora no caso da Bíblia Andrews, eu não tenho contato com ela para poder falar. Entendeu? Mas nada a dizer. Vamos lá. O Veit fala sobre a infiltração de jesuítas na ISD e outras igrejas protestantes, também de um papel preponderante deles em influenciar os líderes desse mundo e os movimentos. Bom, infiltração de jesuítas, mano. Então quer dizer que os jesuítas são o FBI da igreja católica. Eu já cheguei a pensar isso também. O interessante é que o Veit, ele tem uma visão, como que eu posso dizer, sobre a igreja católica e sobre os jesuítas. Vocês já vão dizer que eu sou jesuíta, hein, gente? Jesuíta. O Veit tem uma visão bem negativa sobre os jesuítas, sobre esse grupo jesuíta. Só que os maiores estudiosos da igreja católica, se você pegar grandes estudiosos da igreja católica, são todos jesuítas. Ó, vou mencionar aqui. Se eu não me engano, Gesenius era jesuíta. Pode ser que eu esteja errado. Luiz Alonso Choquel, que desenvolveu a Bíblia do Peregrino e traduziu e fez o dicionário de hebraico do Antigo Testamento, é jesuíta. Grandes estudiosos, assim, de teologia mesmo, os citados e usados por protestantes, são jesuítas. Então, o cara tem uma visão muito negativa sobre os jesuítas. Entende? Gosto muito das observações que ele faz. Não vou dizer que eu concordo com todas, né?
Mas, assim, cara, o cara fala, ó, tem jesuíta infiltrado na igreja adventista. Então, meu, qual que me dá o nome de um, de dois, de três, né? E por aí, beleza, Lázaro, eu também já tô queimando o chão. Me dá o nome de três teólogos adventistas que são jesuítas, comprovadamente. Cara, aguarda aí, Leixo, aguarda um pouquinho que eu já gravei um vídeo sobre o assunto. Só aguarda. Então, assim, o cara não fala. O cara fala, tem jesuíta infiltrado na igreja, mas qual que é o nome deles? Se ele sabe que tem, então ele tem que dar um nome pra gente queimar eles na fogueira. Não tem, né? Basicamente, tem sim teólogos, pessoas que são adventistas, que têm uma aproximação muito grande com os católicos. Você tem teólogos adventistas que dialogam, alguns até fazem apologia aos católicos, entendeu? Então, isso aí é verdade, isso aí é fato. Eu tenho uma amiga que é teologanda lá na França e ela fala que tem um professor lá, cara, que passou o papa lá, mas o cara ficou vermelho. Um negócio meio doido assim, mas tudo bem. Então, mas falar assim, o cara é jesuíta, tá bom, qual que é o documento que comprova isso? O cara tem o pacto que ele fez lá? Os caras falam mal dos jesuítas, vamos lá pros jesuítas. Eu não morro de amores por jesuíta, mas quem foram os primeiros homens a se preocupar com a educação no Brasil? Foram os portugueses? Foram os ingleses? Foram os americanos? Quem é que foram? Os jesuítas. Os primeiros homens que ensinaram os índios aqui e deram uma noção de linguagem, uma noção de cultura, foi quem? Os jesuítas, mano. Os jesuítas. Foram eles. E tanto que os jesuítas foram expulsos do Brasil pelos portugueses. Por quê? Porque os jesuítas estavam trazendo cultura e educação para os índios. E eles foram expulsos do Brasil. Então, vamos olhar a história, cara. Vamos analisar a história. A história é muito mais longa, muito mais complexa do que simplesmente meter o pau nos caras. Fora que eu disse aqui também, boa parte dos teólogos católicos, dos teólogos jesuítas, são pessoas de destaque. Eles se destacam. Por que se destacam? Porque eles ficam gerando teoria da conspiração? Não, porque os caras metem a cara no texto hebraico e fazem um dicionário de 600 páginas daquele tamanho ali, ó. E é considerado o melhor dicionário em língua portuguesa. É o que tem. Vai reclamar? Vai chorar? Ah, não, isso aqui é por causa de um que... Não vou usar esse dicionário porque foi feito por causa de um jesuíta. Não vou usar esse dicionário aqui, ó. Não vou usar esse dicionário aqui porque ele foi feito por um padre jesuíta. Ah, pelo amor de Deus, mano. Entendeu? Então Não conseguiu ir embora, Lázaro? Ah, que pena, hein, velho. Mas eu vou fazer o seguinte: quem vai embora agora sou eu. Adolfo Clair Lepirato Barbarrala vai embora. Ah, o Castro chegou agora, mano. Meu marxista preferido. Brincadeira, Castro. Parabéns, Adolfo, pela maneira lúcida com que você desconstruiu essa teoria conspiratória envolvendo a Companhia de Jesus. Ô, louco, mano. Não. A gente tem que analisar o que tá na história. O que tá na história. Os jesuítas, eu morro de amor por eles? Não. Mas o que eles fizeram de bom? Eles fizeram isso. Construíram a educação brasileira. Vamos lá? Como é que é? Não só os jesuítas, mas o próprio catolicismo é comum para eles bater com a mão e fazer o criativo com a outra. Damos glória? Vamos lá, peraí. Não entendi, o Metallica. Não entendi, velho. Não entendi tal. Não entendi bolufas. Eu não entendi. Não só os jesuítas, mas o próprio catolicismo é comum. Por eles bater com a mão e fazer o criativo com a outra. Damos glória? Assim, cara, tá me vindo mil ideias na cabeça, eu tô tentando interpretar o que você tá dizendo, mas eu tô procurando não cometer um erro de analfabetismo funcional aqui. Eu não quero ter um ataque de martinismo aqui na frente de vocês. Tô evitando ter esse ataque de martinismo, tá ligado? Então eu vou pedir pra você escrever de maneira lógica. Exatamente, o
o Avatar, né? Os jesuítas foram expulsos de outros países na época também, né? Ah, não consigo, velho. A gente não consegue, mano. É legal estar com vocês, mas eu quero me despedir de vocês aí. Vocês não param de escrever coisa da hora. Mas então, ó, as pessoas cara, acho que um livraço, mano, que vai. Isso aqui, cara, isso aqui desconstrói muita coisa, muita observação. E muitas vezes a gente pesquisa história, religião, de uma maneira muito tendenciosa, sabe? Por exemplo, cara, ó, vamos lá, Ellen White, ela escreveu O Grande Conflito, livraço, gosto pacas. Mas tem adventista que pega, cara, e só lê O Grande Conflito. Aí eu faço a pergunta, tá bom, a gente tem que ir na fonte. Uma coisa que eu aprendi é, você tem a tradução em português, você tem que ir na fonte dela, o grego. Ellen White, ela tirou as afirmativas delas de que fontes? Olha o meu questionamento. No livro Grande Conflito, ela cita várias questões históricas. Quais foram as fontes que ela utilizou? Ela tinha acesso a todas as informações disponíveis? Será que hoje você não teria mais informação do que Ellen White no período lá de 1800 e bolinha, quando era muito difícil conseguir as coisas? Fica para vocês pensar. Porque tem adventista que vai discutir crítica textual só porque Ellen White falou que o texto de Erasmo corrigiu muitas dos erros das traduções anteriores. O cara já acha que Ellen White está comprovando que o texto de Erasmo é o melhor de todos, mas ele mesmo corrigiu o texto dele. E aí? Entende? Então a gente tem que ir além. A live acaba depois da minha... A live vai até a minha bateria durar. A gente tem que entender com que foco ela está escrevendo. Quais foram as referências de livros que ela usou. Cara, ó, se um dia eu ficar muito rico, Deus permitir que eu tenha muito dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar a biblioteca de Ellen White. O que vai ser a biblioteca de Ellen White? Eu sei que lá na Andrews tem catalogado todos os livros. Quando a Ellen White morreu, os caras foram lá na casa dela e catalogaram em ordem todos os livros dela. Os livros que ela tinha acesso, que são mais de 1000 livros. Mais de 1000 livros. Eu quero ter acesso a todos eles. São livros, claro, do século passado, retrasado, mas vai ser interessante ter para eu começar a estudar e entender como que Ellen White trabalhava a perspectiva dela. Para eu poder entender e dialogar com Ellen White. Eu não vou fazer aqui um Edo Tensei, tá ligado? Eu não vou fazer um Edo Tensei, um bagulho de espiritismo para invocar Ellen White, né, meu? Mas ela escreveu e ela lia essas coisas. Então eu vou ler o que ela leu para entender o que ela entendia, para ver o que ela entendia. Claro que profeta é profeta, mano. Pedreiro é pedreiro. Entendeu? Então, o cara, tipo, limita a pesquisa dele apenas ao Grande Conflito de história. Não. Por aí vai, né? Vamos lá. Ela é bem crítica. Ela é bem crítica deles. Sim, ela, com relação aos jesuítas, ela vai ser crítica. Por quê? Porque o protestantismo na época era crítico. Existia uma tensão muito forte, e sempre existiu e sempre vai existir, entre os protestantes e os católicos. Essa tensão, eu acho que é impossível ser retirada. Mas vamos lá, a última resposta que eu vou dar. Já perdi toda a linha de raciocínio que eu estava falando. Mas, resumo. Eu quero ter os livros que Ellen White tinha para entender o que ela via. Por exemplo, quando eu leio Uriah Smith, eu vejo o nome do livro que ele citou e eu vou lá e leio. Por exemplo, Uriah Smith e Ellen White citam muito, sabe o quê? Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Esse livro aqui, ó. Cara, Uriah Smith, assim, eu tô lendo Uriah Smith, ele citou esse livro, eu vou lá e compro.
Tem isso aqui, ó, R$25, livrão sobre queda do Império Romano, fascinante, tá? Ellen White citou lá, tem não sei quem, ela cita lá Edward Gibbons, ou ela cita Wiley, História do Protestantismo em 5 volumes. Mano, eu vou lá correr atrás disso aí. Por que ela citou isso? O que ele disse sobre o assunto? Como é que ele via? E aí eu vou entendendo o desenvolvimento. Ô, Gibbon, aí, concordamos, Castro! Gibbon, limitado, 1880, quando ele publica o livro dele. Eu tenho, Castro, eu tenho o primeiro livro que ele publicou, Ensaio Literatura, Estudo de Literatura Antiga. Eu tenho o livro dele em francês. Se você quiser, mano, manda um zap pra mim, ou vai no meu blog, pega o meu zap, ou vai num vídeo meu do meu canal, manda uma mensagem por e-mail pra mim que eu mando pra você o livro dele em francês, original francês, que foi o primeiro livro que ele escreveu antes de escrever esse aqui, tá? Mas vamos lá. Acho que o maior problema dos jesuítas é em relação a terem surgido com a Contra-Reforma. Mas o Metallica, meu avatar metálico preferido, os jesuítas, eles ganharam espaço devido à Contra-Reforma. A fundação do Brasil se preocupar com a educação foi a maior contribuição da Contra-Reforma. Vamos lá. Entendeu? Então, assim, o próprio surgimento da América do Sul veio do espírito da Contra-Reforma. Os jesuítas saírem pelo mundo trazendo educação é o espírito Contra-Reforma. Porque a reforma, ela trouxe questionamentos. E a Contra-Reforma, ela veio para gerar questionamentos dos questionadores. E aí fica uma batalha cultural muito louca que todo mundo aprende. E isso é muito importante. Tá? Vamos lá. O The Matter lá. Matter. Com respeito a Ellen White, eu noto que é pouco citada. Você não acha errado que o público lá fora tenha seu primeiro contato só com os acusadores? Vamos lá. Eu não sei como que eu posso dizer isso de maneira educada e fácil, mas assim, velho, muitos acusadores do adventismo, eles não sabem nada sobre o adventismo. Tá entendendo? Então eles ficam citando a Ellen White, mas muitos têm dificuldade de leitura. Os caras não conseguem pegar um texto em português e ler e interpretar da maneira correta, ou simplesmente entender o que o texto está dizendo. O cara inventa o que o texto está dizendo. Não é o que o texto está escrito. Ele interpreta e ele imagina o que o texto está dizendo. Aí fica difícil você discutir qualquer coisa com um cidadão desse. Tá? Então o que acontece? Os caras, eles acham que conhecem de adventismo porque pegaram lá um vídeo do Leandro Quadros, pegaram um livro ali, ou porque pegaram um livro de Ellen White. Não! O adventismo, ele é muito maior do que isso. Mas muito maior do que isso. Adventismo é um mundo tão grande. É um mundo tão grande. E a cabeça deles é tão pequena que eles são incapazes de conceber o que é o adventismo. Por que você fala isso, Adolfo? Vamos lá. Esses apologetas aí, mano. Esses apologetas que ficam falando. Eles falam como se Ellen White fosse a única autoridade dentro da igreja adventista. Olha só. Eles mencionam e eles citam Ellen White como se ela fosse a única autoridade dentro da igreja. Vai lá, estuda um pouquinho do surgimento da igreja adventista. Como que a igreja organizou suas doutrinas. Mano, era quebra-pau. Pá! Era um falando que a interpretação de Daniel 11 era uma coisa, era outro falando que a interpretação era outra, era um que cria na Trindade, era outro que não concordava com a Trindade, era um que estava falando sobre a justificação pela fé, era outro lá defendendo o sábado. Não estou colocando assim a salvação, a justificação pela fé em contraposição ao sábado, mas um estava focado em entender a lei e o outro buscando compreender a graça. E aí isso tudo embola, bate no liquidificador e surge nós, aqui no século XXI, Adventista Sétimo Dia. A igreja Adventista, ela tem um foco tão grande que, por exemplo,
quantas faculdades, não é querendo ser arrogante não, mas quantas faculdades esses apologetas já fundaram? O movimento deles já fundou? Zero. Você pega a igreja adventista, pega a Andrews ajuda, a Andrews é uma das grandes faculdades do mundo. Você pega o NASP tem lá o maior museu arqueológico da América do Sul. Enquanto esses caras estão preocupados em bater no que eles acham que é adventismo, o adventismo está crescendo e contribuindo para a cultura do mundo. Contribuindo e aumentando. Cara, você acha que eu não fico orgulhoso de saber que o NASP, eu nunca pisei lá, saber que o NASP tem o maior centro arqueológico do mundo, museu arqueológico? Enquanto esses caras ficam falando, Rodrigo Silva vai lá palestrar no Vejam Só. Enquanto os caras ficam falando dos adventistas, ficam falando e metendo pau, Rodrigo Silva tá fazendo sabe o quê? Fazendo, junto com a liderança do NASP, junto com a liderança do SALT, trazer os maiores especialistas de arqueologia, de hebraico, do mundo, lá de Israel, dos Estados Unidos, da Alemanha, trazer para o Brasil e fazer um congresso. Enquanto eles se fecham em apologetas, youtubers, nada contra isso, né? Eu também faço a mesma coisa, de certa forma. Vão lá e fazem o congresso deles nas igrejas deles, beleza, tudo bem, isso aí tem que ser feito mesmo. Mas enquanto eles estão preocupados em fazer isso para falar mal dos outros, para fazer fofoca, o que os adventistas estão fazendo? O que os adventistas estão bancando? Os caras não procuram saber quantas expedições quem encabeça são os adventistas do sétimo dia. Quantas descobertas é encabeçada pelos adventistas do sétimo dia? Eles não sabem, eles não têm nem noção. Eles nem sequer imaginam uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque o mundo deles é muito pequeno. O que eles acham, o que eles conhecem sobre o adventismo é tão pouco que eles se trancam nisso, que eles ficam incapacitados de compreender a profundidade e a grandeza. E aí ficam fazendo fofoca no YouTube. Porque eu tô falando pra vocês Mano, o adventismo é muito maior do que isso, cara. Vai lá no site da Andrews, cara. Quem quiser entre em contato comigo, mas eu vou gravar um vídeo. Vou deixar o link do site da Andrews. Você digita o nome do assunto.